você acha? Falando. Põe a câmera na mão do Candeias, com ela gravando. Não, mas a câmera pode ficar em qualquer canto aí, põe aí lá em cima, não precisa ficar nessa. Você pega vídeo de meus filmes ou qualquer coisa. Ou aquelas imagens que eu fiz dele. Não, aquelas não, sabe? Aquela também não. Porque um bocado de gente, do que eu estiver falando e vendo meus filmes, ele vai ficar muito mais contente de ficar olhando para minha cara, né?
Eu vi uma publicidade vendendo uns projetores, 1950 e cacetada, né? Mas quando eu fui comprar o diabo do projetor, aí que me ocorreu, eu falei, mas eu comprar projetor para quê, sabe? Ainda o projetor era mudo, né? Aí eu pensei que nem negócio besta, que malandragem é essa, né? Aí eu fiquei vendo, falei, não, curioso é comprar máquina de filmar, que é muito melhor, né? Aí eu falei, porque eu tenho uma maquininha baratinha e tal. Aí ele me mostrou uma Keystone, né? Uma Keystone com objetivazinha 50, mas não foco fixo, né? Bom, e é muito complicado mexer com isso. Eu disse, não, não é não, sabe? Tem alguém para ensinar? Tem. Então eu vou levar ela. Filmei a rua que eu morava, a placa tal, o número, umas coisas, o meu molequinho e tal. Mandei revelar. Agora eu tinha que mostrar em casa. Falei, como não vou mostrar essa merda em casa agora? Eu não tenho projetor. Aí parece que eu aluguei um projetor, não sei aonde, pequeno, e projetei. Porra, foi aquele desbunde, né? Caramba e tal. Eu juntava 3, 4 caras. Ah, vamos comprar esse negócio? Ah, vamos, tá. Então eu pegava e filmava. Aí chamava todo mundo para ver, porra, era aquela puta festa, né? Aí eu comprei cinecâmera, sua técnica, um negócio bem rudimentar, mas bom pra cachorro. Tinha tudo sobre a câmera 16, né? Tudo que você tinha que fazer estava naquela merda daquele livrinho. Aí eu comecei a ver tudo, como funcionava a máquina. Eu comprei uma coladeira, né? O meu editorzinho de 16. E numa dessas óticas qualquer, era na rua Lins de Vasconcelos, Saturno Filmes. Encontrei o Eliseu Fernandes, né? Onde é que você mora? Eu moro em Jaçanã, estou trabalhando na Maristela, sabe? Não sabe, tá? Ele me convidou para passar lá na Maristela, né? É interessante entrar no estúdio assim, principalmente um dos últimos estúdios, né? Aí fui lá umas 2 vezes e aí ele me disse, não, se você quiser ser iluminador, precisa isso e tal. Aí eu disse para ele, não, eu não quero ser iluminador, não. Se eu tiver que ser alguma coisa nessa porra aqui, eu quero ser diretor, isso acabou o negócio de... Aí um dia encontrei ele e disse, olha, vai abrir um seminário de cinema aí, você não quer entrar e tal. Lá no Museu de Arte de São Paulo, é um convênio com o governo do estado, tem uns caras bons. Ele disse, eu já fiz isso uns 4, 5 anos atrás, e que tava o Galileu também fez, o Agostinho estava lá, sabe? Tinha o Alex Vianney, tinha o Cavalcante, né? O Plínio também. E o Eliseu é o cara que é meio responsável pela minha chegada no cinema, porque quando eu conheci, eu não tinha muito a ver com cinema, nem estava afim de nada. Toma, desgraçado! Toma! Dessa vez você errou. Restam-lhe somente 4 balas. José Mujica, eu conheci quando ele fez A Sina do Aventureiro. Ele fez a fita em 55. Eu conheci ele mais ou menos nessa época lá no Honório. E o Honório foi o que iluminou a fita para ele. O Honório é um cara que era assistente de câmera na Multifilmes, que depois foi emprestado a Vera Cruz, andou por aí. E quando essas coisas todas fecharam, ele juntou um material, se estabeleceu na rua Bento Freitas e passou a alugar esse material. O Zé Mujica, ele já estava de sociedade com um cara chamado Augusto Sobrado. Ele e o Augusto queriam saber qual é o filme que deveria dar. Mas eles andavam atrás assim de descobrir um filão, descobrir um filme. A partir daí ele fez o Meia-Noite Levarei Tua Alma. Mas nesse momento, o Glauber estava assim, avacalhando o pessoal de São Paulo. Ele disse que o único cara bom aqui era o Mujica, sabe? Exatamente por causa dessa fita. E era uma fita genial. Porra, naquele momento, uma fita primária daquela e tudo mais, dizer que ela é genial e o cara bom era o Mujica, porra, era uma afronta para um Anselmo, para um Biafra, para um Cury. E era exatamente o que o Glauber queria fazer. Farei a gentileza de livrá-la do pecado de precisar de outro homem.
Andrés, eu queria que você falasse um pouco da sua vida, aliás, bastante, antes de você entrar para o cinema. O que você fez antes? Antes, olha, eu acho que fiz alguma coisa, não muita coisa. A primeira coisa que eu fiz, se não me engano, foi levar comida para o meu pai, quando ele tinha uma olaria em Presidente Prudente. Eu devia ter 4 ou 5 anos. Né? Depois, daí para frente, passei a ajudá-lo na criação de gado, que ele arrendou umas fazendas em Mato Grosso. Tinha roça também, né? Então, eu ajudei ele na roça, eu ajudei ele no campo, né? No caso da lida de gado, eu que fazia quase tudo. Né? Pegar cavalo, amansar cavalo, e consertar cerca, e consertar bicheira. Trabalhei em bar, restaurante, como entregador de café, vendedor de sorvete, opção de coisas assim. E estudava à noite. Depois arrumei um emprego aí de office boy numa firma, trabalhei também uns tempos. Nessa época começou a chegar a época de eu servir, me motivou para o negócio. Né? Mas não que eu quisesse servir, eu precisava andar. Aí eu sentei praça, por conta. Né? Depois fiquei por lá, depois fui para a aviação, uma porção de coisas assim. Mas nunca levei emprego, nada a sério. Assim. Cinema... Me parece que sempre eu me preocupava assim, em saber se o cinema estava melhorando ou não. Isso na época das chanchadas, né? Então sempre eu ia ao cinema, o número de fitas era muito pequeno, mas essa minha atitude não era propriamente por eu gostar de cinema, é que eu achava que o cinema era uma coisa mais ou menos importante e que uma coisa que me preocupava ou me intrigava é por que o cinema, não podia haver um cinema brasileiro, qual eram os entraves, o que é que estava atrapalhando, né? E que nunca eu consegui descobrir, a não ser depois de ter me interessado realmente por cinema.